quando eu falo de restrição calórica, vamos dividir aqui efeitos agudos e efeitos de longo prazo. Agudo eu vou estar falando que é tudo que é menos de 2 meses, 2 a 3 meses. E longo prazo, tipo mais que 3 meses. É o principal que a gente observa. Então lá, efeito agudo, você tem, né, no hipotálamo a alteração do CRH, você vai aumentar a CRH, aumentar a CTH e a sua adrenal começa a aumentar o cortisol. Então, um efeito agudo, por exemplo, de uma restrição calórica, você começa a aumentar o cortisol. Qual que é o problema e o efeito de aumentar o cortisol de alguém? Vamos lá. A pessoa pode ficar inchada, não é isso? Eu tenho alteração da glicose aumenta, não é isso? Então, eu tenho aumento de proteólise, quebra de proteínas. Então, eu tenho que pensar que essa pessoa pode, se o cortisol aumentar por muito tempo, perder massa magra. E eu tenho também alteração na imunidade dessa pessoa, se esse aumento for muito prolongado, eu começo a ter um quadro de imunossupressão. Então, algumas coisas eu começo a observar. Então, olha, além do cortisol, eu posso ter uma oscilação na glicose, eu posso ter uma oscilação na ureia, que é um marcador de proteólise. Tá? Então, são exames que podem estar alterados nesse início. Então, não vá fazer de 1 a 2 semanas depois a pessoa fazer o exame. Isso é muito importante que a pessoa entenda e seja esclarecida disso. Porque quem vai fazer o exame? É a pessoa, não é isso? O paciente, você pediu. Se ela começar a fazer primeiro a dieta e depois for fazer o exame, depois de 1 semana, vai bagunçar tudo a vida dessa pessoa na hora que você for analisar os exames. Bom, tireoide, gônadas, você vai diminuir GNRH, porque todas as vezes que eu tenho diminuição de disponibilidade energética, diminuição de calorias, eu mando uma mensagem para o organismo de necessidade de economia. Então, eu vou diminuir hormônios anabólicos. Então, eu vou diminuir, porque vamos pensar, né? Vou fazer espermatogênese agora? Eu vou pensar em reprodução da espécie, se está faltando alimento aqui, se está faltando energia. Então, o organismo ele já entende isso, não é isso? O organismo não tem cheque especial. Então, ele vai lá, diminui LH, FSH, diminui testosterona, diminui estradiol. Certo? Então, esse processo aqui em homens e aqui nas mulheres. Então, nós podemos começar nas mulheres a observar irregularidades menstruais nesse período aqui, ok? Bom, os hormônios da tireoide, eles têm um comportamento um pouco diferente. Ó. Você não tem uma alteração de TSH no início, no nível hipotalâmico e depois hipofisário, mas rapidamente T3 e T4, livre, que são os hormônios periféricos, eles começam a diminuir. Para que isso? Para eu diminuir a taxa metabólica basal, diminuir o gasto. E isso é um problema, porque depois a gente pode ter um processo aqui que a gente já conhece, né, chamado de termogênese adaptativa. Isso pode favorecer, por exemplo, o reganho de peso. E neste caso, por que eu aumento o T3 reverso? A gente lembrar dos hormônios da tireoide, a gente não vai falar mais deles, o T3 ele é ativo, ele é um hormônio que melhora a atividade das células, aumenta o gasto energético, a gente vai ver que ele tem importante papel lá na fibra muscular para aumentar a captação de glicose, e ele ativa o metabolismo. Então, quando eu quero diminuir o metabolismo, a primeira coisa que o organismo faz é pegar o T4, que seria transformado em T3, e transformar ele num hormônio inativo, que é o T3 reverso. Então, ele diminui a atividade metabólica lá nos tecidos periféricos. As enzimas de iodinase é que fazem isso. A gente vai discutir depois em detalhes. Então, essas seriam as primeiras alterações que a gente encontra. À medida que a pessoa mantém esse processo de restrição calórica, aí a gente já está falando aqui de o cortisol diminuir um pouco, porque aí a gente vai ter uma adaptação do cortisol e ele passa a diminuir. Diminuindo o cortisol, a gente já vai ter uma diminuição. Não estou dizendo diminuir o cortisol abaixo dos limites de referência. Eu estou dizendo diminuir a partir daquele aumento inicial, ok? Pode ser até que na linha de base a pessoa tenha menos cortisol. Bom, a tireoide a gente continua com o T3 e T4 diminuído e o TSH tem alguns estudos mostrando que ele pode até aumentar um pouquinho em resposta a essa restrição para tentar fazer o organismo diminuir o T3 e T4. Mas, aí você deve estar se perguntando,
Se é o TSH que manda a tireoide produzir T3 e T4, como pode o TSH aumentar e o T3 e o T4 continuar diminuídos? Vamos lá. Vamos supor que eu tinha um chefe, ele era muito chato. Nossa, chefe geralmente é chato, né? Não seja eu, quando eu sou chefe, eu sou legal. E as pessoas abusam quando o chefe é legal. Por isso que o chefe é chato. Mas o chefe xarope, ele ia lá, certo? Na sessão e falava assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, certo? E ele ia embora. E ele voltava só no final do dia. O que acontecia durante o dia? Os trabalhadores não faziam aquilo que o chefe mandou. E chegava no final do dia, o serviço não estava feito. Só que o chefe, ele era um pouco folgado, então ele voltava depois que todo mundo já tinha ido embora. Então ele tinha que voltar no dia de novo e falar, olha, faz isso aqui, e ninguém fazia. Moral da história. TSH manda tireoide produzir hormônio, certo? Só que quando chega lá no tecido periférico, a gente tem mais conversão. Pega esse T3 aqui, vamos transformar esse T4 aqui em T3 reverso, inativo. Então vamos desfazer aquele serviço que foi feito lá em cima na tireoide. Então você tem uma alteração periférica, ok? Então por isso que em alguns momentos você pode ter incompatibilidade aqui. Pode ter o TSH, lógico que vai chegar um momento em que o TSH aumenta muito e aí a gente vai ter uma estabilização aqui, mas à medida que você mantém o processo de restrição calórica, lá na periferia, as enzimas continuam a fazer esse processo de conversão, ok? Então é importante que a gente tenha também micronutrientes, como o zinco, como o selênio, como o magnésio, que são importantes para essas enzimas trabalharem dentro da sua atividade normal. Então, quando a gente está falando de processo de restrição calórica, eu não posso esquecer dos micronutrientes que são chave aqui, ok? Bom,